Sob a luz do sol brilhante, o Jardim das Espadas apareceu como um santuário sagrado. Este era o lugar onde aqueles que contribuíram para a prosperidade do clã Runcandel tinham permissão para fincar suas espadas, transformando o jardim em um símbolo dos sonhos e da honra de cada membro da família. Inúmeras espadas magníficas e cintilantes estavam profundamente fincadas na grama verdejante, cada lâmina uma história de glória. Diante daquela cena majestosa, Jin mergulhou em pensamentos. Houve um tempo em que seu maior sonho era morrer e deixar sua espada ali, mas sua vida anterior havia sido a de um fraco, sem potencial, sem talento para liderar e nada inteligente. Ele ingenuamente acreditou que apenas com esforço poderia mudar tudo, mas no final tudo foi em vão. Agora, neste corpo com uma nova vida, seus olhos brilhavam com uma determinação incomum. Desta vez, parecia que, mesmo neste lugar insignificante, ele teria uma vida que valeria a pena ser vivida. O céu estava cinzento, flocos de neve brancos caíam suavemente, cobrindo o espaço gelado da mansão Runcandel. Jin, em seu casaco grosso, pisava firmemente nos degraus de pedra, avançando em direção à família que o esperava. Em pé, no alto, Chiron Runcandel e outros membros-chave do clã vestiam trajes de gala pretos, irradiando uma aura imponente e fria. Rosa Runcandel, com seus longos cabelos pretos e um sorriso nobre, suavemente quebrou o silêncio. Há muito tempo não nos vemos, meu caçula. Jin ergueu os olhos e respondeu calmamente, sim, mãe. Assim que terminou de falar, Rosa parou abruptamente. Seus olhos revelaram um vislumbre de surpresa ao notar uma pequena criatura sentada no ombro de seu filho. O gato preto com olhos grandes e redondos de ouro estava olhando fixamente para a frente. Ao mesmo tempo, o olhar penetrante de Chiron também se estreitou. Seu olhar poderoso concentrou-se na pequena criatura. Um silêncio tenso pairava no ar. Chiron falou com voz grave e poderosa, seus olhos afiados fixos no filho mais novo, que segurava um gato preto no ombro. Você pegou um gato de rua? Com um semblante calmo, Jin respondeu, a mão gentilmente segurando o pequeno animal que se esfregava nele. Eu o adotei, pai. Chiron ergueu ligeiramente uma sobrancelha, repetindo as palavras de Jin com um toque de diversão. Não pegou, mas adotou. Muito bem, você se expressou de forma adequada. Uma aura invisível e avermelhada emanou do patriarca, envolvendo Jin como uma afirmação cheia de pressão. É isso mesmo, quando um membro da família Runcandel recebe algo, essa é a resposta apropriada. Nesse momento, Rosa Runcandel se aproximou, ajoelhando-se suavemente sobre um joelho diante de seu filho, seus longos cabelos pretos balançando. Meu filho, qual é o nome dele? O nome dele é Butterfly Runcandel, mãe. A declaração de Jin deixou Rosa estupefata, seus olhos arregalados de surpresa. Ao contrário do choque da mãe, o pequeno gato preto já estava confortável em seus braços, parecendo extremamente relaxado e satisfeito. O silêncio foi quebrado pelo grito de fúria de um dos irmãos de Jin. O quê? Pai? Mãe? Embora ele seja jovem, isso é inaceitável. Dar o nome Runcandel a essa criatura inferior? Dilly, como você educou o caçula? Como ousa deixar um gato? A babá chamada Dilly curvou a cabeça tremendo. Eu sinto muito. Basta! A voz de Chiron ressoou, não alta, mas poderosa o suficiente para silenciar todos os sons. O espaço inteiro mergulhou em silêncio. Ele se virou para Jin, os olhos perscrutadores. Filho caçula, por que você deu o sobrenome Runcandel a este gato? Jin ergueu a cabeça, colocando uma mão no peito e encarando o olhar do pai, sua voz firme e clara. Para que eu possa ser responsável por ele. Pode ser apenas um animal, mas é a primeira vida que eu adotei, então pensei que seu nome também deveria ter um certo peso. Aos seus pés, o pequeno gato ergueu seus olhos dourados para olhar seu dono, provando silenciosamente sua existência. Sob a luz quente, as folhas esvoaçavam suavemente ao vento. Chiron estava ali com sua figura imponente, seus olhos afiados fixos em seu filho mais novo. Ele falou, sua voz carregando tanto diversão quanto autoridade. Que interessante, mas diga-me, caçula, você entende o peso do nome Runcandel? Jin, com o gato preto ainda nos braços, olhou para o pai, seu olhar firme e inabalável. Sim, eu entendo. Ele continuou, a voz resoluta. Se alguém insultar Butterfly, serei eu quem pagará o preço. Chiron esboçou um leve sorriso, a mão enluvada de ferro movendo-se ligeiramente. Ora, caçula, parece que você tem talento para arranjar inimizades. Olhe como seus irmãos estão te encarando. Os olhos dos outros irmãos estavam de fato fixos em Jin, cheios de hostilidade. No entanto, Jin apenas curvou levemente os lábios num sorriso. Parece que sim. No entanto, pai, eu também terei talento para destruir meus inimigos. Um largo sorriso, de orelha a orelha, apareceu claramente no rosto de Chiron.
Shiron, um sorriso cheio de prazer e surpresa. Ele virou-se para encarar os outros filhos, a voz ecoando com autoridade. Este garoto, vocês deveriam se preocupar, se quiserem testar e lidar com este insolente irmão caçula. Dito isso, Shin virou-se e partiu, sua capa preta esvoaçando atrás dele, deixando para trás um grupo de filhos com emoções complexas a encarar o irmão caçula. 4 anos se passaram. Início do verão de 1794. Do lado de fora de uma suntuosa mansão, uma voz soou. Jovem mestre. Jin, agora um adolescente de 14 anos, estava ali em um traje de treino arrumado, as mãos já enluvadas de ferro e uma espada na cintura. A imaturidade de outrora havia cedido lugar à compostura e perspicácia de um cavaleiro aprendiz. Na sala de treino, um instrutor disse a Jin: "Concluiremos o treino do jovem mestre caçula aqui. Você se esforçou bastante." Jin franziu ligeiramente a testa e respondeu: "Então só treinaremos de manhã?" Garon Altermir se aproximou de Jin, o familiar sorrisos de olhos apertados em seus lábios. A jovem Luna não tem treino hoje? Será que você se esqueceu? Jin parou por um momento, seus olhos varrendo o vazio antes de responder. Ah, é mesmo, ela tem. Então vou comer alguma coisa. Dito isso, pegou a espada de madeira que estava perto. Você vai comer com os outros aprendizes hoje também? Garon perguntou com um pouco de preocupação. Parece que a senhora Rosa está bastante desapontada. Jin o interrompeu friamente. Está tudo bem, não quero comer e ter que trocar olhares com meus irmãos. Entendi, vou relatar isso à senhora. Garon curvou a cabeça em obediência. Jin encontrou silenciosamente um canto para sentar nos degraus de pedra, isolado do burburinho do refeitório, onde os outros aprendizes faziam fila para pegar comida. Pouco depois, Bellop Schmitz, outro aprendiz com cabelos loiros brilhantes, trouxe alegremente uma bandeja de comida cheia para ele. Jovem mestre, eu trouxe sua comida. Ah, obrigado, Bellop. Jin assentiu levemente. De nada, jovem mestre. Bellop respondeu com um sorriso radiante. Jin observou o amigo sentar-se ao seu lado. Bellop Schmitz, 13 anos, plebeu. Na memória de Jin, este garoto ficaria para trás no treinamento, eventualmente sendo considerado desqualificado e expulso. Enquanto Jin estava imerso em pensamentos, Bellop mastigava alegremente sua comida. Jin de repente perguntou: "Está bom?" Bellop se assustou, a boca ainda cheia de comida, e perguntou confuso: "Sim? O quê?" O garoto engoliu rapidamente e respondeu com entusiasmo, gesticulando com a mão sem parar: "Claro que sim, sou sempre grato à família Runkandel por me dar uma carne tão deliciosa, e também ao jovem mestre por sempre compartilhar sua carne comigo." "Pare com isso", Jin o interrompeu, com uma expressão ligeiramente irritada. "Você disse exatamente a mesma coisa ontem. Por acaso você decorou isso?" Bellop coçou a cabeça rindo sem jeito. "Ah, haha." Um silêncio pairou por um momento antes de Jin continuar com um tom mais sério. "Bellop, você precisa agir com mais sabedoria. É porque você está sempre tagareando assim que os outros o desprezam." As palavras de Jin foram como um balde de água fria. Bellop congelou, a colher em sua mão parou no ar e ele gaguejou em resposta com uma expressão de extrema confusão. "Ah, assim é?" Percebendo o abatimento do amigo ao lado, Jin Runkandel falou, com voz decisiva e encorajadora: "Isso mesmo, estufe o peito e seja um pouco mais confiante. Você tem que confiar que também é um aprendiz dos Cavaleiros Guardiões Runkandel. Tornar-se um aprendiz Runkandel não é tarefa fácil. Por pior que sejam suas notas, você ainda é melhor do que outras crianças de 13 anos lá fora, entendeu?" Bellop Schmitz baixou a cabeça, murmurando com voz cheia de insegurança: "Mas minhas notas são muito ruins, ainda não cheguei a 1 estrela." Ele apenas respondeu timidamente com um sim ao encorajamento de Jin. Jin observou o companheiro em silêncio. Sua personalidade é tão pura, não seria exagero dizer que talvez ele tenha sido abandonado pela própria família. Aos olhos de Jin, a imagem de Bellop parecia tão ingênua, mordiscando o garfo com despreocupação. No entanto, o fluxo de pensamentos de Jin rapidamente afundou em uma região escura e sangrenta de memórias. Mas como uma pessoa tão pura, alguém que foi ensinada a esgrima da casa Hiram, depois de se tornar o cão leal do Império Baemont, trilhou o caminho de um assassino impiedoso? As memórias de Bellop em sua armadura manchada de sangue, parado no meio do campo de batalha em chamas de sua vida anterior, de repente surgiram. Quando ouvi que ele se tornou um guarda real, fiquei muito chocado, e quando ouvi que ele cometeu suicídio, fiquei muito triste. Se eu deixar Bellop sozinho... Saindo de seus devaneios, Jin pegou silenciosamente um pedaço de carne de sua própria bandeja e o colocou na de Bellop. Bellop sobressaltou-se, exclamando: "Ah, jovem mestre!" "Não estou com fome, coma por mim", Jin respondeu calmamente. Os olhos de Bellop brilharam com gratidão e surpresa. Ele gaguejou: "Jovem mestre!" Jin olhou diretamente para o amigo, com uma determinação de aço no coração. "Desta vez, garantirei que você não seja desqualificado e expulso, porque viver uma vida infeliz e morrer uma vez já é mais do que suficiente."
Ambos sentaram-se lado a lado, Belob segurando felizmente o garfo com o pedaço de carne recém-dado, enquanto um sorriso discreto e confiante se formava nos lábios. Um pouco depois, enquanto caminhava sozinho pelo corredor vazio, Jin murmurou para si mesmo, reavaliando suas próprias habilidades. Liberação de energia sombria 2 estrelas, mana 4 estrelas, esgrima 2 estrelas. Jin pensou enquanto a luz quente o envolvia, os olhos brilhando com determinação. Tudo está progredindo bem. Nesse ritmo, alcançarei a esgrima de 3 estrelas em mais 2 anos, mas, antes disso... No vasto salão de treinamentos, sob a luz abundante, Luna Hunkandel estava de pé, seus longos cabelos platinados presos ordenadamente. Ela apoiava a ponta da espada de madeira no chão, imponente e elegante. Olhando para seu irmãozinho, ela disse suavemente, mas com autoridade: "Meu querido irmão, o treino de hoje será como o de ontem. No entanto, você terá que se defender deste exercício familiar de uma maneira diferente." Jin estava em frente a ela, também segurando a espada de madeira, e assentiu seriamente. "Eu entendi, irmã." Um sorriso misterioso apareceu nos lábios de Luna. "Irmão, olho da mente," ela disse, sua voz se aprofundando. O espaço ao redor de repente mergulhou na escuridão, e correntes de energia azul mística começaram a girar em torno deles. "Olhe com o olho da mente." Jin fechou os olhos, tentando se concentrar no espaço estranho. Ele apertou as mãos na frente do peito, dizendo a si mesmo com férrea determinação: "Parece que terei que superar este treinamento sobre o qual nunca ouvi falar."